ele vai procurar Jesus à noite. Porque a noite fala de esconder-se, de ocultar-se. Aleluia. A escuridão fala de não se revelar ou de não se mostrar o que realmente é e para o que realmente veio. Aleluia. Então Nicodemos vai procurar Jesus justamente à noite. Se você prosseguir lendo esse texto, você vai ver que Jesus vai justamente dizer a ele: olha, é necessário nascer de novo, nascer da verdade, nascer da luz, nascer do dia. Aleluia. Não ter o que esconder, viver na transparência. E aí o Senhor Jesus vai exigir de Nicodemos, ou comunicar a Nicodemos, essa necessidade que ele tinha. Porque para Nicodemos seria talvez o suficiente apenas chegar ali, concordar e elogiar Jesus e falar: olha, eu sei que tu és mestre, mas eu não posso lhe seguir porque senão vão trazer problemas. Eu tenho amigos que não concordam contigo. Eu tenho pessoas chegadas a mim de nome e certamente a minha amizade será abalada com eles. Então, eu reconheço quem é o Senhor, mas não posso te seguir. E Jesus vai dar a Nicodemos essa direção: se você não nascer de novo, você não terá vida eterna. E nascer de novo, nas palavras do Senhor Jesus, é nascer da água e nascer do Espírito. E nós vamos mergulhar um pouco mais nisso nesta noite. Quando Jesus fala isso, eu quero ler apenas um versículo deste mesmo texto, que está, versículo 21. Diz assim, olha, nesse mesmo texto, diz: quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então Jesus vai estar falando para Nicodemos justamente em cima do problema que ele tinha, porque ele queria ocultar-se. É aquela pessoa que é tímida, e Jesus fala, e a Bíblia fala lá em Apocalipse, que os tímidos não herdarão o reino dos céus. Verdade, porque verdade. não declara que é servo de Deus, não declara que aleluia. serve a Jesus. Verdade, Ele ama Jesus, aleluia. mas ocultamente, ele gosta de Jesus, mas... E Jesus vai falar sobre isso. Ele diz: aquele que me confessar diante dos aleluia. homens, eu confessarei também diante do meu Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Quem já fez isso? Quem já confessou Jesus como seu Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Continua com a tua mão levantada e diga graças a Deus. Oh, maravilha. Aleluia. Exige essa atitude de uma decisão plena, uma decisão total. Ou segue a Ele ou não. Então Jesus vai dizer: olha, aquele que vem a mim precisa viver nesta luz, nesta verdade, nesta transparência. E Nicodemos não vai entender isso muito bem. Mas eu quero, irmãos, discorrer um pouco dentro da Bíblia Sagrada. Vou procurar correr para que a hora dê tempo, mas segue comigo dentro do raciocínio da Bíblia Sagrada. Diga para quem está do teu lado: para trazer alguém à vida, para trazer alguém à existência. Diga: Deus usa água. Quando nós olhamos lá no princípio da Bíblia Sagrada, onde Deus foi formar Adão e Eva, a Bíblia fala que Ele formou Adão e Eva do pó da terra. Só que se esse pó fosse apenas pó, a Bíblia também vai dizer que Ele sopra. Se Ele soprasse o pó ia fazer o quê? Espalhar-se. Mas para dar forma ao homem vai usar o quê? Água. Fazer barro. E ali soprar o seu espírito e o homem vai se fazer alma vivente. Quem está de acordo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Desde as mais antigas histórias, nós vamos ver a ação de Deus através da água para trazer à existência a vida humana. E a Bíblia vai falar então que para trazer os nossos primeiros pais, Ele vai usar água, misturar ao pó, fazer o barro e formar os nossos primeiros pais. A Bíblia prossegue, a Bíblia Sagrada vai dizer que Eva vai conceber, vai gerar. E ninguém que aqui foi gerado sem ter uma proteção como uma bolsa, onde houvesse dentro dela líquido. A Bíblia Sagrada sempre vai estar dando esta referência de água para trazer alguém à existência. Inclusive, nesses últimos dias, muitas mães decidem até mesmo ter seus filhos ou partos dentro da água.
trazer esta revelação e vai nos informar esta revelação. Aleluia, Pai. E vai prosseguir falando sobre isso em vários textos. Mas eu quero que os irmãos mergulhem comigo dentro da Bíblia Sagrada, porque quando foi lido hoje aqui, acerca de Mateus capítulo 3, se não me falha a memória, quando Jesus é batizado, deixa eu achar o texto, Aleluia. tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Graças a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Mateus 3, o verso a partir do 13, vai dizer: então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Jesus não necessariamente precisava batizar-se. A Bíblia Sagrada diz, inclusive, porque o batismo de João não é o mesmo batismo de Jesus. O batismo de João é chamado de batismo para o arrependimento, ou seja, as pessoas que tinham arrependimento dos seus pecados confessavam e eram batizados por João Batista. Mas quando a Bíblia Sagrada vai falar do batismo de Jesus, é um batismo tanto quanto diferente. Eu quero que você prossiga dentro da Bíblia Sagrada, porque quando Jesus vai batizar-se, não é porque ele está arrependido dos seus pecados, porque pecado ele não tinha. Ele vai servir de exemplo para cada um de nós e para toda a humanidade. Ele vai dizer a João: João, batize-me para que eu seja, como diz as Escrituras, exemplo para os demais. Eu preciso cumprir todas as Sagradas Escrituras. Então Jesus vai estar indo ao encontro de João para ser batizado por ele. Mas uma coisa acontece ali diferente. Uma coisa ali ocorre diferente que não aconteceu com nenhum outro. E é isso que eu quero que você olhe com muito cuidado. A Bíblia Sagrada vai dizer que quando João batiza Jesus, e Jesus sai da água, desce sobre ele uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba vem sobre o Senhor Jesus. O que a Bíblia está nos revelando nesse texto? O que a Bíblia quer nos comunicar com isso? Porque esse ato, ou tudo que Jesus faz nesse simples batizar-se, quer trazer para nós em revelação espiritual. Veja o que a Bíblia está dizendo. Porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. E Espírito tem vida eterna. Aleluia. Glória a Deus, é verdade, Pai. Aleluia. Oh, glória. Creio. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Exaltado, Pai, nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus Cristo é batizado, o que há aqui como revelação para nós é que o Espírito Santo desce sobre ele para nos trazer o entendimento do que ele havia falado com Nicodemos. Quando nós lemos em João 3, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Quando Jesus é batizado, logo desce sobre ele o Espírito, porque para que se entenda que esse nascimento, esse batizar-se não é algo qualquer, não é simplesmente tomar um banho qualquer. Quando nós nos batizamos nas águas em nome do Senhor Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o mundo espiritual vê esse gesto como alguém que está nascendo para Deus, como alguém que está ressurgindo para Deus. É um novo nascimento em Cristo Jesus. Aleluia, Pai. Eu creio, Jesus. Quando alguém decide batizar-se, ele expõe o que está no seu coração e no seu íntimo, o desejo de obedecer a Cristo, e nessa atitude de externar esta fé, esta crença, esta verdade, ao batizar-se nas águas, não só vocês que aqui estão, mas o mundo espiritual, demônios e anjos, todos estarão comprovando por toda a eternidade que esses que aqui estão decidiram batizar-se em nome do Senhor Aleluia. Jesus, Glória a Deus. nele como único Glória a Deus. Salvador. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E a Aleluia. vida, só Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. A Bíblia Sagrada diz que não há na terra nem no céu
céu outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos, alcançar a vida eterna. Aleluia. Somente Jesus Glória a Cristo, Deus. homem. Aleluia. Se batiza em Cristo Verdade, Jesus. Senhor. Se Aleluia, batiza Pai. para receber do Deus, Espírito de mistério, vida, do aleluia, Espírito glória da a Deus. verdade, do Espírito Santo do Amém, Senhor. Jesus. Quem está entendendo, glorifica Glória a o Deus. Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Quando nos batizamos, então, há uma atitude linda no mundo espiritual que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar. E aí eu quero que você caminhe comigo, porque a partir do momento Glória a Deus. em que Aleluia. qualquer um de nós recebe da vida de Deus, recebe do Espírito Glória a de Deus. Deus, Aleluia. alguém se Aleluia, levanta ferozmente. A Bíblia Sagrada diz que Jesus veio para dar vida e vida abundante. Mas a Bíblia também diz que Satanás Glória a Deus. veio para matar, roubar e Verdade, destruir. Jesus. Aleluia. Quando Adão recebe do sopro de Deus, se Adão continuasse só como barro, certamente Satanás não se importaria. Mas quando ele recebe do Aleluia. sopro de Deus, do Espírito de Glória a Deus, da Deus. vida de Deus, Satanás logo olha e começa Aleluia. a tirar essa vida dele, essa comunhão. E Satanás vai projetar todos os meios para distanciar Adão de Deus. E ele vai proceder enganando Eva, e Eva enganada, e você sabe da história, até que Adão se separa da vida de Deus e perde a comunhão e a vida com Deus. É, Deus. Você vai observar isso acontecendo também com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque logo que ele é batizado, é conduzido ao deserto, e Satanás vai vir com toda a fúria, porque Satanás vê também o Espírito descer sobre Aleluia. ele. Satanás se levanta com toda a fúria e diz: ele não pode continuar com esta vida, ele não Aleluia. pode continuar com o Espírito Santo. Eu preciso Aleluia. disso, mas Joga graças nessa a Deus, terra, por essa Cristo terra, Jesus, essa nosso Senhor. Oh, aleluia. Eu creio na vitória, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Deus de oh, glória, aleluia! Deus de vitória, aleluia! Bendito exaltado é o Rei, aleluia! Glória a Deus! Oh, E Deus ainda vai permitir algo para que Satanás aleluia! saiba Deus de que não é mistério, força da carne que vence. é, Para que o Jesus, mundo aleluia, Pai! entenda que não é força humana que vence. É, Que nós só conseguimos aleluia. vencer quando Eita somos glória. dirigidos pelo Espírito Ei, Santo Pai de da Deus. glória, aleluia! Quando temos comunhão plena com o Espírito Santo de Verdade, Deus, aleluia! Jesus vai ser conduzido pelo Espírito. E a Bíblia diz que ele está em jejum durante 40 dias, não come. É, Jesus, aleluia! E Satanás vai tentar nisso, porque ele logo pensa: a carne deseja, e agora chegou a minha hora. Mas a Bíblia Sagrada vai dizer que Aleluia, Jesus, Pai! Glória a Deus! ele não nasceu de uma união carnal de um homem com uma mulher. A semente que estava em Jesus era a mesma semente que estava em Adão antes do pecado. E a visão de Jesus é totalmente diferente da nossa. A compreensão de Jesus, o ver de Jesus é totalmente diferente do nosso. E quando Jesus olha a humanidade em muitos ricos, poderosos, Jesus via todos mortos, porque ele enxergava as coisas espiritualmente. Quando Satanás vem com todas as suas bandejas, Jesus não via vida naquilo, não via prazer em nada daquilo, não via gozo em nada daquilo, porque a vida dele era muito mais espiritual do que carnal e física. Ele não Eita glória, tinha verdade, Pai! o DNA do pecado na natureza humana. Ele tinha o DNA do Espírito Santo, porque ele foi gerado no Amém, útero de Jesus. Maria. Glória a pelo Espírito Deus! Santo de Eita Deus. glória, amém! E quando Satanás vai Recebe no tentá-lo, coração nessa noite, Pai! ele vai dizer coisas extraordinárias. Glória a Deus! Se você quer ter vida, Aleluia! você não pode alimentar-se somente do pão desse mundo. Ele vai dizer para Satanás: eu não me alimento deste pão perecível. Aleluia!
Porque o verdadeiro pão da vida é a palavra de Deus. Amém. Glória a E quando Deus. Satanás oferece a ele dizendo: olha, transforma essa pedra em pão, porque você é filho de Deus, não precisa padecer fome. Jesus vai responder: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra Aleluia. que sai da boca Glória de a Deus. Aleluia. Essa palavra que traz vida eterna a você, que traz vida ao teu espírito, que traz verdadeiro gozo, satisfação à tua alma, plenitude à tua vida. Então, quando nos alimentamos da palavra do Senhor, mesmo que nos falte o pão, mesmo que nos falte as coisas deste mundo, temos vida e vida abundante com Deus, porque sabemos da paz interior que sentimos, a segurança que sentimos. Aleluia. É maravilhoso quando entendemos a Bíblia Sagrada e vemos que muitas pessoas, e Satanás sempre vai tentar-nos para isso, tentam viver separados de Deus. Quando Satanás vê alguém separado de Deus, ele pouco se importa, mas quando vê alguém que se uniu a Deus, ele se levanta. Aleluia, Pai. A Bíblia Sagrada vai nos revelar que havia 2 filhos, Lucas 15, 11, se não me falha a memória, filho pródigo. Jesus vai contar essa parábola. E ele vai dizer que havia um pai e 2 filhos. O filho mais moço vai dizer: pai, eu quero viver a minha independência, a minha vida longe de ti. Eu quero ter nas minhas mãos o direito de fazer com a minha vida o que eu quiser. Esse filho vai tomar sua herança e vai sair de casa. A Bíblia Sagrada vai revelar que quando esse filho caminha, quanto mais longe ele vai do pai, mais ele perde, mais ele perece, mais ele vê definhar, mais ele vê a sua vida indo de mal a pior. É interessante que quando Jesus fala, olha o que ele diz, eu quero que você preste atenção. Aleluia. Me perdoa dizer isso para você. Glória a Deus. Mas você tem uma orelha tão grande, então ouça com atenção, por favor. Porque Jesus disse: olha, o que eu vos digo Oh, aleluia. não é físico, não é carne. O que eu vos digo é espírito e vida. Glória a Ele Deus. diz isso, tudo que ele fala Aleluia. é espírito e vida, é espiritual. E quando ele vai falar deste jovem, que este jovem sai e se distancia. Este jovem, Jesus não está citando aqui apenas porque o interesse para Jesus é as coisas materiais, não entenda por isso ou por esse lado. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando a Bíblia vai falar que ele vai perdendo tudo e vai se juntar com porcos para tentar comer, se você ler a Bíblia com cuidado, você vai ver que porcos nada mais era que semelhança de sujeira, de imundícia, de demônios. Então tudo que Jesus fala tem uma conotação espiritual. Muitas pessoas se afastam de Deus por causa de riqueza. Muitas pessoas se Jesus, afastam de vai Deus falando. por causa dos prazeres. Eita glória, Muitas verdade. pessoas se afastam Aleluia. de Deus por causa dos seus alvos e objetivos que Deus. parecem ser mais Aleluia. importantes do que Deus. Mas quanto mais você se coloca distante de Deus, você Oh, pode ter uma Deus. Ferrari na sua garagem. Verdade. Você pode ter uma mansão, mas você não tem vida em você Verdade. mesmo. Aleluia. Vida verdadeira somente Verdade, tendo Pai. comunhão Aleluia. com o Pai, vivendo com o Pai, dependendo do Pai, andando na Glória a presença Deus. do Pai. Aleluia. Esse Verdade. jovem vai se distanciar. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele perde tudo. E quando ele cai em si, graças a Deus cai em si, ele diz: eu voltarei para o meu Pai, me humilharei diante dele, e direi: Pai, eu sou digno, não sou digno de ser chamado teu filho. Me ponha como um dos teus empregados. Mas esse Pai que servimos, esse Pai que nos ama, É, Jesus. e Aleluia. eu não sei, irmão, qual vai ser a explicação de Deus para nós. Quando um de nós perguntar por que o Senhor me ama. É, O que Deus. tem de bom em mim você Aleluia. vai nos amar? É, Deus. Oh, aleluia. Verdade. O amor de uma mãe pode ser Aleluia. muito grande, mas eu já vi mãe desamparar filho, não aguento mais esse menino. Gente, tem um limite. É, Deus. Aleluia. Mas eu já vi Jesus ser tão diferente. Verdade, Jesus. Eu vi Jesus Aleluia. entrar em cemitério por causa de um homem endemoniado que ninguém dava nada mais por ele. Aleluia. Pai poderoso. Eu vi Jesus Tremendo abraçar na guerra. leprosos. Aleluia.
Tocava em pessoas que ninguém mais dava nada por elas. É, Deus. Eu vi Jesus ir nos Aleluia. lugares mais terríveis. Eu vi Jesus ir à casa de um ladrão chamado Zaqueu. Eu vi Jesus conversar sozinho com uma prostituta samaritana no poço, onde todo mundo podia falar mal dele, mas ele não estava nem aí. Ele ama, ele ama. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Aleluia. Oh, maravilha. Obrigado, Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus, por nos amar. Se ele vai dizer algo para você, também eu te amo porque você tem isso de valor, eu não Glória a sei. Deus. Aleluia. Eu sei que quando eu olho para mim, eu não vejo nada de valor, eu só sei que ele me É, ama, por isso eu não oh, desisto dele. glória. Obrigado, Jesus. Aleluia. Ele te ama e por isso Nazareno. Aleluia. E o amor dele é tão Obrigado grande por por nos você e amar por a mim, cada dia. que nós não seremos simplesmente anjos, mas a Bíblia Sagrada diz que seremos feitos filhos de Deus. É, Jesus. Isso é o máximo que um ser pode Eita alcançar. glória. Não existe lugar mais alto do que alguém Meu pode Deus. alcançar. Isso é chamado Aleluia. filho de Deus. Eita Filho do glória. Altíssimo. Aleluia. Filho do Altíssimo herda tudo dele. Filho do Altíssimo tem Glória a direito a Deus. tudo que é dele. Filho do Altíssimo é coisa que eu não posso explicar porque está É, além da aleluia. minha capacidade. Então, quando nós descemos as águas batismais, é um ato seríssimo onde nós estamos dizendo: morremos para o mundo, morremos para a nossa velha vida, para Aleluia. vivermos agora em novidade de vida, vivermos para Deus, vivermos em obediência a Cristo Jesus. Eita glória. Amém, Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. É preciso, meu irmão, que nós venhamos entender, eu encerro por aqui, Glória a Deus. Aleluia, Pai. que esse filho pródigo, ele vai estar na casa do pai, vai se afastar, vai errar, mas o pai não desiste dele. Aleluia. Deus nunca desiste de ninguém. Glória ao teu nome, Jesus. Exaltado amém. O que às vezes acontece é que as pessoas se afastam tanto dele, que já não podem mais ouvir sua voz, já não respeitam nem temem mais, É, Deus. e usam até do nome dele para chacota e para todo tipo de adulteração e outras coisas mais. Perde temor, Jesus, respeito, aleluia. e cada vez mais ele se distancia porque não pode estar perto. Aleluia, Jesus. A posição dele continua a mesma. É nós que vamos nos afastando cada dia mais. Aleluia. É verdade, Senhor. Aquele que é nascido do Oh, Espírito é assim. Deus. Aleluia. E aí, queridos, eu quero compartilhar com vocês o que Paulo falou. Paulo disse: olha, há uma guerra em mim que eu não entendo. Porque todo nascido de novo vai ter essa guerra. Quem nasceu de novo vai participar dessa guerra, dessa batalha. Paulo diz: olha, porque o que eu quero, eu não faço. A natureza espiritual, eu quero bem, o bem está em mim, eu quero fazer, mas isso eu não consigo. Mas o mal que eu não quero está diante de mim, sendo oferecido a cada dia, isso eu faço. E ele vai então clamar: quem me livrará do corpo dessa morte, ou desse defunto, ou dessa natureza pecaminosa? Quando nós recebemos a Cristo Jesus como Salvador e nos batizamos, o que acontece? O Espírito Santo vai agir mais plenamente em nós. Ah, Jesus, aleluia. E a partir desse Nazareno. momento, o Espírito Santo vai se Nazareno, levantar mais aleluia. fortemente contra a natureza carnal. Deus de fogo. E a Glória. natureza Aleluia. carnal não vai aceitar. E vai querer. É muito simples entender isso. É muito simples. Às vezes nós andamos e fazemos as coisas da nossa natureza carnal com a maior simplicidade e naturalidade. Quando vemos: ei, estamos indo por um caminho que não devemos, acordamos: oh, Jesus nos espera, o Espírito Santo toca em nós. Mas para fazer as coisas espirituais, nós temos que levar essa carne ao sacrifício, porque ela não vem por vontade própria. A natureza carnal não vem. Quando você diz a alguém: vamos a um churrasco, todo mundo vai. Quando você diz a alguém: vamos a uma vigília, um trabalho de oração, alguns vêm se arrastando, mas vêm porque a natureza Aleluia. carnal É não vem. verdade, Senhor. Aleluia. É verdade. Às vezes alguns perdem Glória a algumas Deus. reuniões, o Espírito Santo depois incomoda: por que você perdeu, por que você não foi, e você mesmo se arrepende e diz: por que eu não fui? Isso vai acontecer porque agora o Espírito Santo vai estar agindo em você. E a partir do Glória ao teu momento que nome. descemos as águas batismais, essa Aleluia. verdade será mais clara em nós. E essa Aleluia. batalha vai continuar.
até no dia em que receberemos um Glória a corpo Deus, transformado é e glorificado. verdade. Glória a E aí Deus. exerceremos Glória a para Deus. sempre essa natureza. E daí para frente Jesus, estaremos em aleluia. santidade plena com o Senhor e para sempre com Ele. Aleluia. Eu vou perguntar e Glória a você Deus. diga se é verdade ou não, levantando a sua mão. Não minta para você mesmo e não seja diante de Deus também tomado como mentiroso. Quem aqui é cristão e a cada dia tem que lutar contra a sua natureza carnal, levanta a sua mão, deixa eu ver. É uma verdade que falta o valor. É verdade, Pai. E aí quando você fortalece o meu espírito, e a Bíblia Sagrada diz, o meu espírito, diz o Senhor, comunica com o vosso espírito. Romanos 8,16, não me falei meu nome. Que sois filhos de Deus. Aleluia. Há uma comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito, mas há uma comunicação do mundo com a nossa carne, com a nossa natureza carnal. E esse combate vai existindo. Mas nós vamos vendo que, como Paulo disse, nós vamos chegar a esse momento de dizer: não vivo mais eu, Eita, mas Cristo. aleluia! Glória ao teu nome.